Momento da codificação. E aí vamos estudar, vamos continuar, não é, nossa travessia através dessa obra mãe da doutrina dos Espíritos, que é o Livro dos Espíritos, que amanhã, como nós dizíamos, estará completando 159 anos de existência, levando luz, ou trazendo luz para o mundo, para a humanidade, estreando, como dizia Herculano Pires, né? Inaugurando a nova era para a humanidade. Então nós estamos atravessando as páginas desta obra em seu livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, e em seu capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. O item número 1, que iremos começar agora, penetração do nosso pensamento pelos Espíritos. Na questão 456, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: os Espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, pois estás incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. 457. Os Espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem, muitas vezes, aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Questão 457, item A. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Finalmente, questão 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Um tema muito interessante e importante, né? Isso da penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Nós sabemos que o pensamento é uma vibração contínua. Em nenhum momento nós paramos de pensar. Estejamos no estado de vigília ou estejamos no estado do sono. Consciente e inconscientemente, nós estamos sempre projetando o nosso pensamento ao espaço, ao éter, atingindo naturalmente o mundo dos espíritos, porque o pensamento ele é espiritual, ele não é material. E é um atributo tanto dos encarnados como dos desencarnados. Vivemos assim, cercado por uma rede de pensamentos. O pensamento se tece ao nosso derredor. É como as ondas de rádio, as ondas de TV, as ondas telefônicas, né? VHS, UHF, etc. e etc. É como os raios cósmicos que muitas vezes nos cercam, como as ondas de luz, como as ondas das cores. Enfim, nós estamos cercados por um mar de vibrações diversificadas dentro de uma rede, e o nosso pensamento também contribui para a existência dessa rede ao nosso derredor. Naturalmente, quando nós pensamos, nós projetamos em nossa atmosfera espiritual, psicosfera,
as imagens relacionadas ao nosso pensamento, porque nós ainda não aprendemos a pensar sem imagens. Os nossos pensamentos formam imagens. E essas imagens que são formadas pelos nossos pensamentos, elas são lidas pelos espíritos, porque se projetam no nosso psiquismo. Agora vejam como é que isso acontece. Aquilo que Allan Kardec fala no começo desta obra, acerca do fluido cósmico universal, que é um elemento onde os pensamentos se projetam no mundo espiritual. Tanto os nossos pensamentos como os pensamentos dos espíritos. E o que acontece? Acontece que, quando os espíritos vão compreender, vão pegar, vão sentir o nosso pensamento, de acordo com a sua evolução. Os pensamentos mais densos, eles são vistos pelos espíritos inferiores. Mas os pensamentos mais sublimes, eles não são atingidos nem alcançados por eles. Eles são alcançados pelos espíritos superiores. E aí também vai depender do interesse que esses espíritos tenham em conseguir captar os nossos pensamentos. Seria mais ou menos assim, como se nós estivéssemos falando alto e ressoasse no mundo espiritual a nossa voz e que eles possam, assim, ouvi-la. É assim que os espíritos podem vê-los, pois estamos incessantemente rodeados por eles. Nós nos lembramos daquela passagem de Paulo de Tarso, né, quando ele diz: estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Né? Então nós estamos constantemente cercados por testemunhas. Quando Paulo de Tarso dizia isso, ele não se referia às testemunhas materiais, porque há momentos em que nós não estamos cercados por elas, em que nós estamos sozinhos, conversando com os nossos botões, né? Muitas vezes estamos sós, mas o nosso pensamento está ecoando no mundo espiritual. E os espíritos estão assistindo, ouvindo ou participando dos nossos pensamentos. Muitas vezes até nos fazem perguntas. E nós respondemos achando que nós estamos pensando sozinhos. Então, conhecem ele muitas vezes aquilo que nós desejamos ocultar até de nós mesmos. Por quê? Muitas vezes nós tratamos de negar uma realidade e viver uma autoilusão. E às vezes os espíritos dizem: repare, ele está tentando se enganar, quando na realidade estamos vendo exatamente o que se passa no seu ser, na sua alma. E isso nós repetimos para os espíritos mais elevados, os espíritos superiores. Os espíritos inferiores, eles têm uma conduta, uma condução das coisas semelhante à nossa, né? Aqui na Terra, é como se houvesse muitas coisas que eles não pudessem penetrar. Assim sendo, é muito mais fácil ocultar uma coisa uma pessoa encarnada, né? Depois de morta, essa pessoa, provavelmente, se tiver interesse, vai conhecer as nossas verdades e os nossos pensamentos relativamente a ela. Quanto ao modo de agir, vai depender também da grandeza ou da baixeza, vamos dizer assim, dos espíritos. Dos espíritos mais elevados, eles vão nos auxiliar em nossas trapalhadas e vão nos orientar, e vão nos auxiliar para que nós superemos a dificuldade. Já os espíritos inferiores, eles vão até muitas vezes criar dificuldades para testar a nossa paciência. É assim que efetivamente os espíritos intervêm no mundo corpóreo através da penetração no nosso pensamento. É por isso que nós devemos sempre estar tentando educar o nosso pensamento, porque a educação do pensamento também é uma educação para a morte. Os pensamentos mais que denigrem o espírito é como se eles tivessem ondas longas, são mais pesados. Já os pensamentos superiores é como se eles tivessem ondas curtas, curtíssimas ou micro-ondas, porque são pensamentos mais leves e atingem dimensões mais profundas. Nós iremos continuar esse estudo na próxima semana e nesse momento vamos para um momento musical, Em seguida a gente volta com
o Conversa Espírita, né? Hoje a gente vai começar sobre a doutrina espírita, 159 anos, com a mensagem O Livro Luz. Fique conosco.